Imagina a seguinte cena. O cara mais rico, o mais poderoso e, simultaneamente, o mais detestado de uma cidade inteira. Nossa, uma combinação bem complicada de carregar. Pois é. E aí ele, vestindo as melhores roupas dele, decide do nada correr desesperado por uma rua de terra e subir numa árvore. Tipo, como uma criança no meio da praça, sabe? Aham, no meio de todo mundo. Sim, e tudo isso só para conseguir enxergar por cima de uma multidão que, de propósito, se recusa a abrir espaço para ele passar. Quer dizer, parece uma cena cômica beirando o absurdo, né? É, a imagem da completa perda de dignidade pública. O colapso total de uma imagem de poder, eu diria. Exato. Mas o que é realmente assustador nisso tudo é que essa cena, que foi retirada de um texto milenar, ela descreve de uma forma absurdamente precisa a anatomia do nosso isolamento moderno. Com certeza, é muito atual. E é por isso que estamos aqui. Bem-vindos a mais este mergulho profundo. A nossa missão na conversa de hoje é extrair os insights de uma narrativa clássica, que é a história de Zaqueu, lá no Evangelho de Lucas, e conectar isso a uma das epidemias mais silenciosas que a gente tem hoje, que é a solidão na era dos filtros sociais. E quando a gente fala de filtros aqui, a conversa vai muito, mas muito além da tecnologia. Sem dúvida alguma. A gente não está falando daquele brilho artificial nos aplicativos de edição de foto, sabe? Que apaga as olheiras de uma noite mal dormida. Quem dera fosse só isso. Pois é, o conceito central que a gente vai explorar hoje é como a sociedade pegou a mecânica desses filtros digitais e aplicou isso diretamente nas relações humanas. Ok, então vamos desempacotar isso. Porque, sendo bem honesto, a premissa é desconfortável. Nós desenvolvemos filtros sociais e, usamos isso para decidir quase instantaneamente quem é digno da nossa atenção e quem deve ser sumariamente cancelado ou ignorado. É um julgamento em milissegundos, né? Exatamente. A sociedade hoje filtra as pessoas pela aparência, pelo código postal, pelo saldo bancário, por alinhamento ideológico e principalmente pelos erros do passado. E o resultado disso? A gente vive rodeado por uma infinidade de contatos rasos, mas tem uma escassez absoluta de pessoas que são realmente próximas. Uma multidão de solitários. Isso. E para ilustrar a cura para essa epidemia toda, a gente precisa olhar para Jericó, lá no 1º século, e entender quem era esse cara em cima da árvore. E o Zaqueu é, o estudo de caso perfeito para a gente entender essa dinâmica. O texto apresenta ele como o chefe dos cobradores de impostos. E é fundamental entender o peso que essa posição tinha na época. Ele não era só um funcionário qualquer. Nem de longe. Jericó era uma cidade muito rica, um polo comercial bem estratégico, então o Zaqueu não era apenas um burocratinha. Ele trabalhava diretamente para o Império Romano. Ele, na prática, extorquia o próprio povo para financiar a potência que oprimia aquelas pessoas. Nossa, então o ódio era totalmente justificado na cabeça daquelas pessoas. Totalmente. O filtro social que estava permanentemente colado no rosto dele, pelo menos aos olhos da multidão, era o de traidor da pátria e pecador irrecuperável. Ele era essencialmente o inimigo público número 1 ali, o grande vilão daquela sociedade. Sim. E ele lidava com isso de um jeito muito específico. Ele construía muros. Ele tinha muito dinheiro, então ele criou uma verdadeira armadura financeira e institucional em volta dele. A clássica proteção do status, né? Exato. Mas o que a nossa análise revela é a psicologia por trás dessa armadura. Porque por trás dessa fachada toda de homem implacável, de todo-poderoso, tinha alguém em um estado de profundo esgotamento emocional. Porque bancar o durão o tempo todo cansa. Cansa demais. O isolamento crônico cobra um preço biológico e mental muito alto. Tem um eco muito claro aqui daquele convite de Mateus 11:28, sabe? Onde Jesus chama os cansados e sobrecarregados. O Zaqueu estava exausto de precisar se proteger o tempo todo. Exausto de ser odiado 24 horas por dia. Caramba, faz muito sentido. E o que a gente vai descobrir aqui é como um encontro totalmente inesperado prova que apenas o acolhimento incondicional consegue quebrar esses muros dessa autossuficiência defensiva.
E o nível desse esgotamento transborda para a ação física dele, né? Porque ele não ficou só trancado no escritório dele lamentando a própria solidão e chorando as pitangas. A narrativa lá detalha nos versículos 3 e 4 mostrando como ele tenta quebrar ativamente esse isolamento. E a reação da sociedade é absolutamente brutal, muito reveladora. A dinâmica da multidão ali é fascinante, na verdade. O texto menciona que o Zaqueu era de baixa estatura. Mas, assim, tem uma camada sociológica bem forte aí. Como assim? Ele não era só baixo fisicamente. A estatura moral dele também era considerada minúscula por aquela sociedade. Então, a multidão que estava acompanhando Jesus não era só um mar neutro de pessoas passeando. Eles estavam lá com um propósito. Sim, era um muro físico e moral que eles construíram intencionalmente. Aquelas pessoas sabiam muito bem quem o Zaqueu era e decidiram, de forma coletiva, usar os próprios corpos para bloquear a visão dele. É o cancelamento na sua forma mais física e crua. Exatamente isso. Não é que as pessoas estavam distraídas e não viram ele. Foi um bloqueio ativo mesmo. A mensagem daquela multidão era algo como: nós somos dignos de estar perto do Mestre, você, que é o traidor, não é. Fica aí atrás e some. Precisamente. A multidão exerce esse poder brutal do distanciamento e é nesse momento que o desespero do cara fala mais alto. Pensa bem, um homem riquíssimo, habituado a dar ordens o dia inteiro, pega e joga o próprio status no lixo. Ele chuta o balde real. Literalmente. Ele corre na frente daquela massa toda de pessoas e sobe numa árvore, num sicômoro. É uma atitude que, para quem está assistindo, é patética, mas é o último recurso de alguém que está faminto por qualquer vislumbre de esperança ou significado. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque se a gente trouxer essa imagem da árvore lá do primeiro século para a nossa realidade atual, é impossível não ver um paralelo que chega a dar medo. Qual paralelo que você vê? Pensa em quantas pessoas hoje passam os dias subindo em, digamos assim, árvores digitais. Eu falo daquela necessidade desesperada de fazer absolutamente de tudo nas redes sociais para conseguir uma migalha, um pingo de validação dos outros. Ah, sim, aquele grito por atenção. Exato. É o equivalente moderno a vestir um terno caríssimo e ir lá fazer dancinhas constrangedoras na internet. Ou então criar aquelas polêmicas artificiais só para o algoritmo notar que a pessoa existe. O formato mudou, óbvio. As árvores hoje têm telas de LED, mas o desespero pela visibilidade no meio de metrópoles super solitárias é exatamente o mesmo. Nossa, é uma leitura muito precisa. E o pior é que a multidão de hoje continua bloqueando o acesso de quem não passa nos nossos filtros de aceitação. A gente continua deixando os outros de fora. E essa tua analogia, ela capta perfeitamente um conceito que a gente chama de síndrome do drone. Síndrome do drone? Como funciona isso? Pensa em como um drone opera. Ele decola, ele paira lá no alto, ele fica observando os detalhes da vida alheia com uma câmera de alta resolução, mas ele não toca em nada. Fica só na superfície, olhando de longe. Exato, não existe envolvimento tátil nem emocional. O Zaqueu, quando ele estava lá do alto do sicômoro, ele estava agindo como um drone humano. Ele queria a segurança que a distância proporciona. Ele queria ver o que estava acontecendo, mas sem correr o risco de ser visto, de ser julgado ou, pior ainda, de ser rejeitado de novo por aquela multidão. É a zona de conforto perfeita do espectador. A pessoa assiste a vida passar lá em 4K, em alta definição, mas ela está completamente blindada, anestesiada ali no canto dela. Só que tem um detalhe crucial aí. O olhar de Jesus rejeita categoricamente essa síndrome do drone. Ele não estava procurando espectadores passivos, ele estava buscando indivíduos reais. Ele fura esse bloqueio. Fura totalmente. Tem uma citação brilhante do pensador Charles Spurgeon, que diz mais ou menos assim: Jesus não olha para a multidão como uma massa de gente, ele olha para cada indivíduo como se fosse o único no mundo. Uau, como se fosse o único. Isso, porque pensa bem. O algoritmo humano daquela multidão filtrava o Zaqueu para fora do alcance. Mas o olhar de Jesus fez o quê? Atravessou a massa inteira, ignorou completamente o consenso popular daquela galera e encontrou aquele indivíduo bem específico escondido lá entre os galhos que a própria sociedade preferia manter invisível. E a forma como esse olhar, como ele se transforma em ação, gera um choque narrativo na história.
porque a transição da árvore para a próxima cena quebra todas as regras estabelecidas de convívio social e até religioso daquela época. É um momento que a gente pode chamar de o escândalo da mesa. E olha, a palavra escândalo não é só um exagero retórico aqui não. No versículo 5, Jesus chega bem debaixo da árvore, ele interrompe a caminhada dele e diz, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. O que é fascinante aqui não é só o convite em si. É o que faltou no convite, né? Exatamente, é a ausência absoluta de condições. Mas espera um pouco. Vamos tentar ser críticos aqui com o texto. Isso soa lindo, poético na teoria, mas na prática do dia a dia isso não é algo extremamente problemático? Em que sentido? Pensa pelo lado da multidão que estava ali. Aquele homem da árvore, o Zaqueu, ele extorquiu as viúvas da cidade, ele roubou trabalhadores locais, ele enriqueceu de forma totalmente corrupta e violenta. E aí Jesus simplesmente se convida para jantar na casa do cara, para beber o vinho que na prática foi pago com dinheiro roubado. Visto por esse ângulo... Pois é, sem exigir que ele fizesse um pedido de desculpas público primeiro. Isso não soa como uma, validação de um comportamento tóxico? Não é um tapa na cara da sociedade que foi roubada e prejudicada por ele todos aqueles anos? Porque, convenhamos, a regra de ouro do convívio sempre foi: primeiro a pessoa se limpa, prova que mudou de verdade, e só depois ela é aceita de volta no grupo. Eu entendo perfeitamente, e esse seu questionamento é exatamente o ponto central da indignação de todas aquelas pessoas que estavam ali. A lógica humana sempre opera pela meritocracia moral. Tem que merecer a vaga. Exato. O Manual de Regras da Sociedade diz exatamente isso. Mude o seu comportamento, pague a sua dívida para a sociedade e, quem sabe, se você fizer tudo certinho, você ganha o direito de sentar na nossa mesa de novo. Mas a dinâmica que o texto apresenta inverte isso propositalmente. É o que a gente chama de oferecer a mesa antes do altar. Mesa antes do altar. Profundo isso. É a ideia de que a conexão verdadeira humana precisa acontecer antes da conversão e não o contrário. Então, o que tudo isso significa para a mecânica da transformação humana na prática? Por que ignorar esse processo meritocrático que a gente está tão acostumado? Porque a meritocracia moral ela não cura feridas profundas de isolamento, sabe? Ela só cria atores melhores. Pessoas que sabem fingir melhor. Nossa, é verdade. As pessoas só aprendem a mascarar os sintomas. Exatamente. E Jesus sabia que o comportamento predatório e agressivo do Zaqueu era, no fundo, um sintoma do isolamento defensivo dele. A multidão lá fora resmunga no versículo 7, e o texto mostra isso exatamente porque eles sentiam que a graça estava sendo distribuída de forma meio irresponsável, digamos assim. Tava muito barato. Na cabeça deles, sim. Mas durante o jantar lá dentro da casa, não tem nenhum relato de discursos ameaçadores. Ninguém apontou o dedo na cara do Zaqueu. O que existiu ali naquela noite foi a mesa da escuta. Olho no olho. Foi uma presença curativa totalmente desprovida do filtro da repulsa que ele conhecia tão bem. Ou seja, em vez de apontar o dedo na cara dele, ofereceu seu ouvido. Uma escuta real. Exato. O escritor C.S. Lewis resume essa engrenagem de uma forma que acho magistral. Ele diz: o amor de Deus não nos ama porque somos bons, mas nos torna bons porque nos ama. Caramba, inverte a ordem de tudo. Inverte. É uma quebra de paradigma gigantesca. A exigência de mudança não é o ingresso que você compra para receber o amor. O amor incondicional é que é o terreno fértil que permite que a mudança finalmente aconteça na pessoa. Faz todo sentido. O Zaqueu ele precisava experimentar o que era ser tratado como um ser humano valioso para só a partir disso encontrar motivos internos para abandonar aquela postura defensiva dele e começar a agir com bondade. Isso reorganiza completamente tudo que a gente acha que sabe sobre correção, sobre disciplina e reabilitação, né? Mas aí surge a grande prova de fogo do texto. Porque se Jesus não sentou na mesa com uma prancheta de auditoria, listando todos os crimes fiscais dele, e se não rolou aquele sermão clássico sobre as chamas do castigo eterno, o que exatamente provocou a mudança imediata e radical que a gente vê logo em seguida? Porque a mudança foi real, né? Muito real. O Zaqueu não terminou aquele jantar como o mesmo homem egoísta que o começou algumas horas antes. A reviravolta é brutal mesmo.
O versículo 8 mostra o Zaqueu se levantando assim espontaneamente no meio do jantar e declarando que daria metade dos bens dele aos pobres e que iria restituir 4 vezes mais qualquer valor que ele tivesse extorquido de alguém. Um prejuízo financeiro absurdo para ele. Total. E é super importante a gente dissecar a psicologia por trás desse ato. Porque essa renúncia monumental de riqueza que ele fez, ela não nasceu de um cálculo jurídico frio ou do pavor de um castigo divino iminente. Ela foi, na verdade, a consequência direta de um alívio biológico e espiritual muito profundo. Sabe, me parece o alívio de quem passou a vida inteira aprendendo a respiração, debaixo d'água, tentando não se afogar, e finalmente, depois de anos, consegue emergir, puxar o ar e respirar. Perfeito, é exatamente essa sensação. Quando o ser humano vive sob uma constante ameaça, sob aqueles filtros pesados do ódio social, o sistema nervoso da pessoa entra em um estado contínuo de luta ou fuga. A riqueza absurda que o Zaqueu tinha era a sua única barreira de proteção contra um mundo que claramente o repudiava. Era o escudo dele. O único escudo. Então, quando ele finalmente experimentou a aceitação irrestrita, quando ele percebeu que ele estava sendo visto, conhecido de verdade e amado sem filtros, a necessidade que ele tinha de acumular poder para se defender simplesmente derreteu, evaporou. A ganância perdeu a sua utilidade. Exatamente. Ela perdeu a função de sobrevivência. O que aconteceu ali, naquela sala de jantar, foi que a salvação restaurou a humanidade do indivíduo e, por tabela, restaurou automaticamente a conexão dele com a comunidade lá fora. E aqui entra uma metáfora que, sinceramente, eu considero genial para amarrar todo esse conceito da transformação pelo acolhimento. É aquela analogia entre a fogueira e o manual de instruções. Ah, essa ilustração é maravilhosa. Ela clarifica muito bem qual deveria ser o nosso papel nas dinâmicas sociais hoje. Conta pra gente como é. Pensa no seguinte, quando se acende uma fogueira numa noite de inverno muito rigoroso. As pessoas naturalmente se aproximam do fogo, certo? Certo, porque tá frio. Exato. Mas o motivo pelo qual elas chegam perto não é um motivo intelectual. Elas não se aproximam do fogo porque alguém parou lá no frio e começou a dar uma super palestra sobre as leis da termodinâmica ou porque leram um manual técnico sobre a oxidação da madeira. Definitivamente não. Ninguém quer aula no frio. Confortáveis e vivas, é que elas teriam alguma capacidade cognitiva para sentar ali e compreender a mecânica de como o fogo funciona. E o que é incômodo nessa história toda, e eu acho que é extremamente necessário a gente pontuar isso aqui, é que grande parte das nossas instituições e até das nossas relações faz exatamente o inverso do que essa metáfora ensina. O inverso como? Muitas vezes, a nossa sociedade tenta entregar manuais de instrução complexos sobre como a fogueira funciona para pessoas que estão literalmente desabando de frio. Pessoas que estão morrendo metaforicamente congeladas pela solidão da nossa época. É cruel se você parar para pensar. Muito cruel. É o absurdo completo de você oferecer uma lista de regras e códigos de conduta rígidos para alguém que está precisando desesperadamente de um abraço humano e de um lugar seguro para existir. E isso levanta um questionamento inevitável para todos nós. Será que a presença que a gente oferece nos ambientes em que circulamos tem servido como o calor incondicional dessa fogueira, ou tem sido aquele frio cortante de uma lista de pré-requisitos morais que a pessoa tem que cumprir? É uma provocação fartíssima. E se conectarmos isso a um panorama ainda maior, a gente vai ver que essa conexão genuína sempre vai produzir uma prova social irrefutável na vida da pessoa. Tem um teólogo histórico, o João Calvino, que ele aborda essa dinâmica de uma forma bem precisa. Ele afirma, mais ou menos, que a prova de que a salvação entrou em uma casa é a mudança na forma como tratamos o nosso próximo e os nossos bens. Ou seja, muda o bolso e muda o trato com as pessoas. Exatamente. Não existe dicotomia aí. A reconexão com o divino obriga o indivíduo de forma natural a se reconectar de uma forma saudável com o humano. Como a gente viu, o Zaqueu operava antes naquele modo de escassez e de sobrevivência pura, o que invariavelmente significava que ele precisava tirar coisas dos outros para se sentir seguro.
Era um mecanismo de defesa dele. Mas ao ser curado pelo acolhimento daquela noite, ele mudou quase imediatamente para o modo de abundância, que é um modo caracterizado pelo verbo dar e não mais pelo tirar. O isolamento crônico cria aqueles acumuladores paranoicos, sabe? Mas a conexão real, humana, cria doadores generosos. Cara, isso encapsula de uma forma simplesmente brilhante a jornada que a gente fez ao longo de toda essa nossa discussão. Nós começamos observando o indivíduo consumido pelo esgotamento da vida, protegido por aqueles filtros de status, de riqueza, agarrado aos galhos de uma árvore que materializava ali a sua própria invisibilidade e rejeição social. Ele estava no fundo do poço, lá no alto da árvore. Pois é, o paradoxo perfeito. E a gente termina observando esse mesmo indivíduo sendo resgatado e totalmente transformado. E não por um tribunal inquisitório, não por uma burocracia punitiva, fria, que exigia que ele tomasse um banho moral prévio. Mas pelo jantar. Sim, pelo escândalo maravilhoso que é receber um convite para jantar. Um convite irrestrito para descer daquela postura defensiva toda, sentar na mesa e, pela primeira vez em muito tempo, finalmente ser visto e ouvido sem nenhum tipo de julgamento. E o desfecho dessa narrativa inteira encontra seu grande propósito lá no versículo 10, quando Jesus sintetiza toda a experiência daquela noite dizendo: "O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido." E olha, estar perdido, na profundidade que esse contexto apresenta, não tem nada a ver com estar em uma rua desconhecida sem mapa. É um perdido muito mais interno. Exatamente. É o estado de estar perdido dentro do próprio sucesso vazio, sabe? É estar soterrado sobre as pressões e as expectativas de filtros sociais inatingíveis. É viver afundado em uma solidão que nenhuma conta bancária recheada consegue anestesiar. E olha que ele tinha muita grana para tentar anestesiar. Tinha, mas não funcionou. Ao longo de toda essa nossa análise, a história acaba nos confrontando com uma mudança muito radical de postura. Uma mudança que não soa como, mais uma lista de tarefas exaustivas, mas sim como uma inversão completa de como a humanidade deveria operar nas suas relações. É uma quebra completa de paradigmas para todos nós. Totalmente. No fundo, trata-se de aceitar o convite para descer da nossa própria árvore. Da gente abandonar aquela nossa pose de autossuficiência e permitir que as nossas dores reais sejam vistas pelos outros sem aquela maquiagem toda. Tirar os nossos próprios filtros. Tirar os filtros. E trata-se também da gente inverter a ordem dessa nossa sociedade tão meritocrática, oferecer a mesa e a escuta antes de cobrar regras de comportamento. Criar fogueiras de acolhimento em vez de ficar distribuindo manuais frios por aí. E, fundamentalmente, exige confiar que a mudança genuína de caráter numa pessoa é sempre o fruto e nunca a raiz do amor incondicional. É uma mudança de lente profunda sobre como a gente enxerga e, principalmente, como a gente julga o tecido social ao nosso redor todos os dias. Sem dúvida. É intencionalmente desconfortável, mas que se baseia em absolutamente tudo que a gente acabou de desempacotar aqui. Ao caminhar pelas calçadas das cidades hoje, ao entrar em uma sala de reunião no trabalho, ou até mesmo ao rolar silenciosamente o feed das suas redes sociais, vale a pena observar com um pouquinho mais de cuidado. Ficar mais atento. Sim. Faça a si mesmo esta pergunta. Quem é o Zaqueu invisível que está trepado em uma árvore de desespero logo ali do seu lado? Hoje, agora, e que a gente acaba ignorando repetidamente apenas porque o filtro social que aquela pessoa carrega não atende aos rigorosos requisitos de aceitação do nosso grupinho. Fica aí a reflexão, porque a conexão real, ela começa exatamente onde o filtro termina. Até a próxima, pessoal!